Oi pessoal, bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil em mais um vídeo falando daquele artista que deixou saudades, era maravilhoso, tem muitos fãs pelo Brasil. Mas antes, peço que deixe seu like, comente na matéria, clique no sininho e receba as notificações para você que gosta desse tipo de conteúdo. Vamos falar do inesquecível Raul Seixas. Ele nasceu no dia 28 de junho de 1945, numa família de classe média. Ele nasceu em Salvador, na Bahia. Seu pai, Raul Varela Seixas, era um engenheiro da Estrada de Ferro e a mãe, Maria Eugênia, cuidava da casa. Em 1948, nasce o irmão dele, o Plínio. Raul, no seu desempenho escolar, era sofrível. Ele foi reprovado na segunda série por 3 anos. Então a família matricula ele num colégio de padre, onde ele chegou à 3ª série em 1960. Mas acabou repetindo o estágio em 1961. Mas aí ele começa a se interessar por literatura, pois o pai dele amava os livros. E tinha na casa dele uma vasta biblioteca. Ele gostou tanto que ele fazia desenhos, criava personagens, enredos, para depois vender para quem? Para o irmão dele, o Plínio, 4 anos mais novo. Segundo Raul, um dos seus principais personagens era um cientista maluco, chamado Melô, que viajava por lugares diversos, imaginários, como o nada, o tudo, a vírgula, o x ao cubo e oceanos de cores. Plínio ficava horas ouvindo o Raul contar suas histórias dentro do quarto dos dois. E Raul ainda encenava os personagens como um ator. Ambos tinham algo em comum, amavam literatura e odiavam a escola. Mais tarde, ele um pouco mais velho, Raul diria: eu era um fracasso na escola. Ela não me dizia nada do que eu queria saber. Tudo eu aprendia nos livros, em casa ou na rua. Repetiu 5 vezes quando já estava no ginásio. Mas ele ia na escola uma vez ou outra. Um dia, o pai lhe pediu o boletim escolar. Raul mostrou um boletim falsificado, com todas as matérias resultando em um 10. O pai então lhe perguntou se ele estudava para ter esses 10 aí nas matérias. E a mãe, Dona Maria Eugênia, dizia: estudava nada, ficava ouvindo rock, gritando essas maluquices o dia todo. Ele gostava da música, mas ele tinha um sonho de ser escritor como Jorge Amado. Raul se juntou ao cenário do rock em Salvador. Mas naquela época, gente, ninguém sabia o que era rock. Naquela época ele formou uma banda que teve vários nomes, como Relâmpagos do Rock, de Pampers, e também Raulzito e os Panteras. Em 1967, Raul começa um relacionamento com a filha de um pastor protestante americano, Edith Wisner. O pai dela não aceitava o namoro, mas ele deu um jeito. Em 6 meses, ele completou o 2º grau, fez cursinho vestibular, passou em Direito, Psicologia e Filosofia. Com isso, ele se casa com Edith. Logo em seguida, ele abandona os estudos e volta a se reunir com os Panteras e aceita o convite de Gerry Adriane para ir para o Rio de Janeiro. Em 1968, o Raulzito e os Panteras gravaram seu primeiro e único disco, Raulzito e os Panteras. Raulzito morava em Ipanema e ele ia a pé até o centro da cidade divulgar a música dele. Não obtendo sucesso, ele chegou a passar fome, gente, no Rio de Janeiro. Então ele volta para Salvador, ele passava o dia inteiro dentro do quarto lendo filosofia com uma luz bem fraquinha, o que acabou estragando as vistas do artista. Ele comprou uma moto e por lá ele fazia peripécias com essa moto pelas ruas. Mas a sorte mudou. Ele conheceu um diretor da SBS Discos e convida Raul para ser produtor da gravadora. Ele não pensa 2 vezes e volta para o Rio de Janeiro junto com a esposa Edith. Raul fez grandes amigos, como Leno, da dupla Leno e Lilian. Raulzito sempre estava 20 anos adiante do tempo dele e Leno o compreendia. E a gente sabe, né, pessoal,
Quanto é importante ter um amigo que entenda a gente, né? Raulzito vira produtor de discos de Gerry e Adriane. Os artistas começaram a gravar as músicas de autoria de Raul e ele era muito respeitado como produtor. Em 1972, ele participa do Festival Internacional da Canção, onde ele compõe 2 músicas e as 2 chegam ao final, obtendo sucesso de crítica e de público. No ano de 73, ele tem sucesso com a música Ouro de Tolo. O LP continha outras músicas que tornou grandes sucessos dele: Metamorfose, Ambulante e Al Capone. O álbum Guita rendeu a Raul um disco de ouro, sendo considerado o LP de maior sucesso da sua carreira. Bom, essa música é maravilhosa, né, gente? Raul se separa, então, de Edith, e a Edith, gente, vai para os Estados Unidos com a filha, a Simone. Ele tem a primeira filha, que é a Simone, né? Em 1975, Raul se casa com Glória Wacker. Aí ele grava o LP Novo Aeon, onde ele compôs com Paulo Coelho a música Tente Outra Vez. Maravilhosa, né? Em 1976, ele fez um novo álbum há 10 mil anos atrás. E nasce aí a segunda filha dele, a Scarlett. Em 1977, ele faz o LP O Dia em que a Terra Parou. A crítica não gostou, mas os fãs amaram a música Maluco Beleza e Sapato 36. Nesse fim de 77, ele começa a ter problemas de saúde devido ao alcoolismo. Lhe causou uma perda de 1/3 do pâncreas. Ele passa um tempo na Bahia para se recuperar da pancreatite. E aí ele se separa da Glória. E ela também vai para os Estados Unidos com a filha Scarlett. Já é a segunda filha dele que vai embora, pessoal. No mesmo ano começa a morar com Tânia Barreto. Mas aí no ano de 79 ele já se separa de Tânia. E foi aí que começou a depressão de Raul, junto com a internação para tratar do alcoolismo. Ele conhece a 4ª companheira dele, a Ângela Afonso, e lança o LP Por Quem os Sinos Dobram. Já em 1980, lança o álbum Abre-te Sésamo, e em 1981 nasceu a 3ª filha, a Vivian, fruto do relacionamento com Ângela, que é a Kika Seixas, é o apelido dela, né? Em 82, ele faz um show na Praia do Gonzaga para 150 mil pessoas, mas ele se apresentou, gente, bêbado em Caieiras. E lá as pessoas acharam que não era ele, porque ele estava cantando até a letra errada. E a plateia ali meio que pegou ele de sola ali, pessoal. Olha, imagina um cantor maravilhoso desse, mas se deixou levar pelo alcoolismo. Infelizmente, é uma coisa que ele teve que lutar, lutou muito tempo da vida dele, mas foi o alcoolismo que acabou ele falecendo, né, gente? Mas a gente vai chegar lá. No final tem uma história, gente, que vocês vão ficar impressionados. Gostaria de compartilhar com vocês o que a Kika Seixas, uma das esposas dele, contou. Algo bem forte. Ela conta que na fase que eles ficaram juntos, ele estava em uma fase muito ruim, desprezado, não ia a programa de TV. Nesse tempo, ele estava duro, sem dinheiro. O pai dela era o fiador do apartamento e a mãe dela é que levava comida para casa. Ele bebia desde as 8 horas da manhã e quando veio Plunct Plact Zum, que a Globo pediu, que ele cantou Carimbador Maluco, foi maravilhoso, ali ela conta que foi o estouro. Eles começaram a ganhar dinheiro de novo e voltaram a fazer shows. Só que mais uma vez, nem o sucesso, nem o amor, nem a família bastavam. Ela fala que infelizmente, ela conta no livro dela, gente, que quando ela achou que ele tinha chegado no fundo do poço, ele afiou as unhas, cavou mais fundo. Aí foi internação, hábitos horríveis,
foi a decadência de um homem que eu amei tanto, de um artista genial que não tinha forças para subir no palco. A gente tinha prometido que a gente ia envelhecer juntos, tantos planos, foi uma desilusão total. O Raul artista tomou conta do Raul pessoa. Ele já acordava tomando vodka com Coca-Cola. Virava um personagem e já não era mais o Raul que levava a nossa filha, a Vivi, para o colégio. Bem forte, né, gente? Ele e Kika Seixas também se separa. Ele ainda viria a conhecer aquela que seria a quinta companheira dele, a Lena Coutinho. Depois de 5 esposas, Raul acabou ficando só. Ele vivia solitário num apartamento em São Paulo, tendo apenas a empregada Dalva Borges e alguns amigos que o visitavam. Falando agora de 89, ele fez uma turnê pelo Brasil com Marcelo Nova. Durante os shows, ele se mostrava debilitado, tanto que só participava de metade do show. A outra metade era feita por Marcelo Nova. As 50 apresentações pelo Brasil resultou no último disco lançado, A Panela do Diabo, que foi lançada pela Warner Music Brasil. No dia 21 de agosto, gente, Raul Seixas foi encontrado sem vida sobre a sua cama por volta das 8 horas da manhã em seu apartamento em São Paulo, vítima de uma parada cardíaca. O seu alcoolismo, gente, agravado por diabetes e por não ter tomado a insulina na noite anterior, causaram-lhe uma pancreatite aguda fulminante. Foi assim que esse grande ícone da música aqui do nosso país perdeu a vida. Raul Seixas foi sepultado no cemitério Jardim da Saudade, em Salvador. Falando um pouco agora da Dona Maria Eugênia, a mãe dele, ela em entrevista contou que no final de tudo ele chorava quando ele falava da filha Simone, que foi para os Estados Unidos com 5 aninhos. Ele não teve mais contato com ela, então ele faleceu com essa mágoa. A Dona Maria Eugênia, gente, faleceu em 2003, foi sepultada ao lado do filho Raul, no cemitério Jardim da Saudade, em Brotas, Salvador, Bahia. O pai faleceu em 5 de setembro de 1991, aos 72 anos, 2 anos depois da partida do filho Raul. Agora eu quero contar para vocês uma história, pessoal, que vai deixar vocês assim, nossa, isso aconteceu realmente? Muita gente, eu não sabia. Eu vou contar para vocês agora, olha só. O Marcelo Nova, que é amigo e parceiro de Raul Seixas, ele fez aniversário lá na época, no dia 16 de setembro de 89, e o Raul fala, passa aqui em casa que eu quero te dar um abraço pelo seu aniversário. O Marcelo Nova vai até o apartamento do Raul e foi a última vez que ele viu ele. Ele fala que ele desceu ali do apartamento dele para dar um abraço nele, de pijama, de sapato, deu um baita de um abraço nele e falou que ele gostava bastante dele, que eles se gostavam bastante, né? O Marcelo Nova conta que depois de 5 dias a Dalva liga falando, Marcelo, corre aqui que o Raul tá em cima da cama aqui, inerte, parece que ele tá sem vida. Quem entra ali dentro do quarto do Raul, primeiro é um amigo dele, o José Roberto Abraão, depois o Marcelo Nova entra também. Ele fala que o Raul estava tranquilo, como se estivesse dormindo, ele usava o mesmo pijama de dias antes. Se ele não soubesse que ele estava ali sem vida, ele diria que ele estava dormindo. Mas algo surreal ele conta, gente, que ele estava numa igreja dentro do cemitério lá em Salvador, a igreja estava lotada, aí eles começam a ouvir um barulho do lado de fora e de repente uns 80 e 100 malucos invadem a igreja cantando Viva, Viva, Viva a Sociedade Alternativa. Correm para cima ali do caixão do Raul Seixas e saem levando gente. Sim, eles levaram ali o Raul para fora. Era uma multidão enlouquecida. Os malucos sacudiam o Raul ali, que dava até para ouvir o Raul ali dentro.
Eu gritei, gente, que é isso? Onde é que vocês pensam que vocês estão indo? Esse cara aí dentro é o Raul. Vocês estão querendo fazer uma brincadeira com ele? Aí o cara que estava à frente, comandando a massa ali, disse, peraí, gente, o Marceleza tem razão. Nós viemos aqui para honrar o cara. Não tá certo isso. Não é isso que a gente quer fazer. Foi esse cara que salvou o dia e botou a bola no chão e acalmou a massa ali, porque tava tudo uma loucura. Eles queriam levar o Raul para passear, gente. Tá aí, olha, inusitado. Vocês sabiam dessa história? Eu não sabia. Mas, gente, é muita história para contar desse grande artista, dessa grande pessoa que foi, né? Depois ele se perdeu aí, mas ele tem fãs malucos por ele até hoje. É um ícone da nossa música aqui do nosso Brasil. Gente, é muita história para contar, mas eu contei um pouco aí do que foi o Maluco Beleza, Raul Seixas. Ok, pessoal? Bye, bye. Até meu próximo vídeo. Foi, assim, um prazer falar desse grande cantor.